Bom dia, a paz do Senhor Jesus para todos vocês esta manhã, a paz do Senhor. Eu tenho uma palavra do coração de Deus para teu coração. Eu quero dizer a você, irmãos, que muitas vezes você está caminhando e você está achando que você é pequeno demais para fazer o que Deus mandou você fazer. Quantas vezes você tem dito, eu não posso, eu não tenho condições de fazer. Mas eu quero dizer, Deus manda dizer para você hoje, eu estou contigo, eu não te deixarei nem te desampararei. O Senhor está sempre conosco 24 horas. Deus está dizendo para você, se eu te mandei fazer, eu irei contigo. Você nunca está só, meu, porque o Senhor vai adiante de ti. Deus está dizendo para você, você está se achando pequeno, você se acha que não é capaz de fazer o que Deus mandou você fazer. Oh, aleluia, Jesus. Mas Ele diz a você, eu sou contigo. A palavra do Senhor que eu tenho para você hoje se encontra em Gênesis capítulo 3, que diz assim, e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe ali o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá. Tira o teu sapato de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Deus falou a Moisés por meio de uma sarça inesperada. Fonte, uma sarça ardente. Ao vê-la, Moisés foi investigar. Deus também pode usar meios imprevistos para falar conosco. Sejam pessoas, pensamento ou experiência. Esteja disposto a investigar e fique atento às surpresas de Deus. Deus, muitas vezes, tem surpresa para nós. Quando menos nós esperamos, Ele começa a agir. Moisés viu a sarça ardente e falou com Deus. Muitas pessoas na Bíblia tiveram experiência com Deus. E ele disse, Moisés, Deus falou com Moisés e disse, mas eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaustores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu e do Amoreu e do Ferezeu, e do Eveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Os egípcios ficavam, depois que José morreu, a Bíblia diz que começou a reinar outro faraó.
E ele se levantou contra o povo de Deus, porque o povo estava crescendo muito. E ele disse: vou colocar esse povo como escravo, vou oprimir a vida desse povo, porque eles podem se levantar para guerrear contra nós. E ele começou a oprimir o povo de Deus. Esse homem não tinha conhecido José. E começou a oprimir cada vez mais o povo. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Muitas vezes, irmãos, eu e você dizemos para Deus: quem sou eu? Eu não sou capaz. Moisés não se achou capaz de voltar ao Egito, apesar de ser um homem que já estudou, foi criado como filho da filha de Faraó, mas mesmo assim ele não se achou capaz de voltar ao Egito para libertar o povo. E ele disse a Deus, quando Deus disse que ele ia libertar o povo, ele disse a Deus: quem sou eu? Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel lhe disser: o Deus de nossos pais me enviou a vós. E eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhe direis? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Vai e ajunta os anciãos de Israel e dize: Senhor, o Deus de vosso pai, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Então, povo, portanto eu disse: faz-lo-eis subir da aflição do Egito. O povo de Israel estava vivendo uma vida de aflição, de sofrimento, de escravidão. E ouvindo a voz dirá tu aos anciões: eu sei, porém, e ouvirão a tua voz, e irás tu e os anciões de Israel ao rei do Egito, e diz-lhe-eis: o Senhor, Deus dos hebreus, nos encontrou agora, pois deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrificamos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei aos egípcios, por todas as minhas maravilhas que farei no meio dele, e depois vos deixarei ir. Então a palavra do Senhor nos diz, que Deus mandou o povo do Egito, mandou Moisés para que fosse e libertasse o povo do Egito. Deus é fiel, minha irmã, para cumprir o que Ele diz. Ele diz para você hoje: eu sou o que sou. Pai, eu vou orar, meu irmão, porque está havendo algum problema aqui com o celular. Ficou um pouco escuro de repente. De repente o celular escureceu. Pai amado e querido Deus, eu estou aqui diante da vossa presença,
apresentando a vida. Muitas vezes, irmã, nós nos sentimos assim como Moisés, dizendo que eu não sou capaz de fazer o que Deus colocou na nossa vida. Mas eu quero dizer a você, não se ache pequeno, porque o teu Deus é contigo. O teu Deus vai diante de você. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu apresento a vida de todos inscritos neste canal nas suas mãos. Que o Senhor venha responder as orações do teu povo. Que Deus te abençoe esta manhã, minha irmã e meu irmão. O Senhor é contigo nesta caminhada. Deus, restaura os casamentos, meu Pai, liberta, Senhor da glória, os que estão no vício do álcool, das drogas. Oh, Jesus amado, restaura os casamentos, traz os esposos de volta para tomar conta da sua família. Que Deus te abençoe esta manhã, minha irmã. Que esta palavra venha falar diretamente ao teu coração esta manhã. Deus amado e querido Pai, eu peço ao Senhor, Pai, abre porta de emprego para aqueles que estão necessitados da vitória, meu Pai, aqueles que estão com causa na justiça, meu Senhor. Abençoa as firmas, abençoa os corretores, abençoa as crianças. Que Deus abençoe, minha irmã, todos vocês essa manhã. Dê seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque muitos precisam ouvir essa oração. Deixe o seu pedido de oração, porque 3 vezes ao dia ou 4, todas as vezes que eu for orar, orarei para que Deus venha responder o pedido de oração de todos que deixam aqui o seu pedido de oração. Que Deus abençoe todos vocês. Também eu oro esta manhã por aqueles que têm depressão, que o Senhor venha curar, aqueles que estão fracos na fé, que o Senhor venha renovar. Que Deus abençoe a todos vocês esta manhã.